Amém, meus irmãos. Vamos dar continuidade à nossa série de ministrações. Eu vou pedir por gentileza para você abrir a sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo de número 3. Exposição nessa noite será a partir do versículo 13 até o versículo 18. Nós vamos falar sobre a sabedoria do alto. Tiago, capítulo 3, versículo 13 ao 18. Diz assim a palavra de Deus: quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Oremos. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. Mais uma vez pedimos graça, sabedoria, que o Senhor possa iluminar a nossa mente e o nosso coração, para que tenhamos a compreensão, a revelação das Escrituras e que possamos aplicá-la em nossa vida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos estudado a carta de Tiago, e dentre tantos assuntos dos quais nós temos tratado até esse ponto, nós percebemos que havia uma preocupação de Tiago com relação ao comportamento da igreja. Semana passada, nós fizemos até um exercício mental para tentar compreender como seria o culto daquela igreja, uma vez que ele tratou sobre divisões, reclamações, o tema foi queimando a língua. Nós todos tropeçamos em palavras. Tiago foi enfático, falando sobre aqueles que queriam exercer cargos de liderança na área do ensino, dizendo que se alguém quer ser mestre, esse deve controlar o pequeno membro do seu corpo, a língua, e fazendo isso ele controlaria todo o seu corpo, apontando para a maturidade de alguém que tem domínio de suas palavras. Nós percebemos que há um foco de Tiago aqui, é tratar com essas pessoas que se julgavam mestres e que estavam ensinando na igreja, mas nem sempre o comportamento dessas pessoas evidenciavam o seu ensino. Então, Tiago tem uma grande preocupação em sua carta, é falar sobre aquilo que nós confessamos, o conhecimento da doutrina, mas associado a isso, a prática da doutrina. Não basta apenas falarmos, nós temos que viver aquilo que pregamos. E nessa noite eu quero tratar sobre esse assunto, que é a sabedoria. Todos nós almejamos sabedoria. Entre os judeus não era diferente. A sabedoria era muito desejada e visto como muito importante na cultura judaica. Só que há uma diferença entre sabedoria e conhecimento, que geralmente nós associamos o conhecimento adquirido, o acumulado, com a inteligência. Tem muitas pessoas inteligentes. Existem pessoas extremamente habilidosas nas transmissões da capacidade neurológica, cognitiva, essa é a palavra. A capacidade de raciocinar, de argumentar, de dar respostas, mas isso não significa que estas pessoas são sábias. Então, uma coisa é você adquirir o conhecimento, outra coisa é você ter sabedoria para aplicar esse conhecimento de maneira correta. Então, Tiago está vendo aqui uma pessoa madura e como é que essa pessoa deve se comportar. E ele vai, então, exortar os membros dessa igreja, principalmente aqueles que lá no capítulo 3, no primeiro verso, se diziam mestres. E ele está dizendo a essas pessoas, olha, não basta ter alguma coisa para falar, mas vocês precisam viver aquilo que vocês pregam. E nós vamos então, irmãos, ver essa diferença, esse contraste entre a sabedoria do alto, a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que Deus nos dá por revelação, por conhecimento das Escrituras, e a sabedoria humana, terrena,
essa sabedoria que nos leva à vaidade, ao orgulho e que causa divisões, deixam pessoas enrijecidas, duras, egoístas, e é óbvio que naquele tempo também haviam problemas assim na igreja. Primeiro ponto, há um contraste de origens. A sabedoria do alto vem de Deus e a sabedoria humana está embasada no raciocínio, no intelecto, na capacidade cognitiva. E aqui nós precisamos entender algo. Tudo o que não vem de Deus está fadado ao fracasso. Por mais que seja algo impressionante, admirável, sem Deus, que não objetive glorificar a Deus, nos destrói. Nós fomos feitos para uma finalidade específica, que é glorificar a Deus e nos regozijarmos nele para sempre. Nós somos adoradores. Tudo que nós fazemos deve se voltar para o nosso Criador. Se não for assim, vai gerar em nós vaidade e um distanciamento do nosso Criador. E vejam que às vezes o conhecimento não conduz a uma sabedoria do alto. Percebam, por exemplo, algumas referências bíblicas, como Gênesis 11, do 1 ao 9. Nós temos lá o registro da construção da Torre de Babel. Aparentemente, num primeiro momento, o empreendimento era sábio, era ousado, mas acabou em fracasso e confusão. 1 Samuel 17, 38, há um conselho envolvido em muito conhecimento do rei Saul a Davi, que vestisse a sua armadura para enfrentar o gigante Golias. Mas esta não era a vontade de Deus, Deus tinha outros planos. Marcos 6, do 30 ao 56, os discípulos, com o conhecimento que tinham, decidem dar orientações a Jesus a respeito da multidão que os seguia, que estava com fome. Eles dizem a Jesus, usando o conhecimento, é necessário que o Senhor os dispense para que eles possam ir às aldeias, procurar alguma coisa para comer. No entanto, não era esse o propósito de Deus. Nem sempre o conhecimento vai evidenciar uma sabedoria, porque a sabedoria a que nós vamos nos apegar é aquela que vem do alto. Mas no primeiro ponto, irmãos, vamos então tratar o versículo 15, que vai falar sobre a sabedoria terrena. Veja o que diz o versículo: essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Então, existe em contraste à sabedoria que vem do alto, a sabedoria de Deus, existe a sabedoria terrena. Essa vem de baixo, vem do mundo. E aqui você não pode confundir sabedoria do mundo com conhecimento do mundo. O conhecimento que o mundo possui pode nos beneficiar e nos beneficia de muitas formas. A tecnologia é fruto do conhecimento. Nós utilizamos a tecnologia, o avanço da ciência, a própria política, uma arte de relações humanas, tudo aquilo que envolve o conhecimento em si não é mal. Há um bom conhecimento e nós devemos adquiri-lo. No entanto, esse tipo de conhecimento, se não for direcionado para glorificar a Deus, ele pode gerar uma sabedoria terrena que nos afasta do Criador. É por isso que nenhum conhecimento humano é capaz de levar o homem a conhecer o seu Criador. Por mais que você admire a ciência, por mais que você seja estudioso, por mais que você investigue a vida, por mais que você tenha títulos acadêmicos, isso não é suficiente para te levar ao conhecimento do Senhor. Nós só conhecemos a Deus de maneira salvífica através do Evangelho. Você não vai conhecer Deus através da criação de forma salvífica, senão para a condenação. Então, todo o estudo e todo o conhecimento sem Deus, sem a ação do Senhor, nos leva ao distanciamento. E olha que interessante, 1 Coríntios 1, do 19 ao 21, diz assim: porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Sejamos honestos, há uma pessoa que não tem o conhecimento do Evangelho, Deus não ilumina sua mente,
é óbvio que essa pessoa, por mais que ela tenha conhecimento de muitos assuntos da vida, ela vai considerar crer no Evangelho uma loucura. É inaceitável na mente de um incrédulo que Deus tenha encarnado, que tenha morrido numa cruz, que tenha ressuscitado, ascendido aos céus e que intercede pelo seu povo. É inaceitável na mente de um descrente a ideia de que foi necessário Deus punir o próprio Filho para resgatar uma humanidade caída, um povo caído. Não é compreensível isso, senão pela revelação do Evangelho. Então, é a loucura da pregação. Quando Deus ilumina nossa mente, nós passamos a compreender o que Ele de fato fez no plano redentor. Por que essas pessoas não conseguem compreender? É o que está escrito no verso 15. Porque esse conhecimento é terreno, essa sabedoria é terrena. Essa sabedoria vem da razão, enquanto que a sabedoria divina vem por revelação. Esse é o contraste das origens. Deus, a sabedoria que vem do alto, ilumina nossa mente. E nós passamos agora a usar todo o conhecimento para a glória de Deus. Mas não é só pela investigação que o homem vai conseguir conhecer como Deus se revela. E a sabedoria terrena não nos leva a lugar algum, enquanto que a divina permanece para sempre. O mundo está afastado de Deus por conta da sabedoria terrena. No entanto, nós, a igreja, que recebemos a sabedoria do alto, nos aproximamos do Senhor. Por que razão? Verso 15, porque essa sabedoria é animal. É a ideia da palavra grega do psique, da alma, da vida, de onde deriva a palavra psicologia. Há um versículo que usa essa mesma palavra, 1 Coríntios 2,14, que diz assim: ora, o homem natural, essa é a ideia do animal, o natural. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Não é pela capacidade humana, a sua razão. Não é assim que você conhece a Deus, senão por revelação divina, a sabedoria do alto. Judas vai utilizar essa palavra, Judas 1, 17 ao 19. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que a si mesmos se separam. E aqui é o uso da palavra que é o mesmo que natural, que é utilizado como sensuais, que não tem o espírito. A ideia da natureza caída. O homem sem Deus está corrompido. Todas as suas capacidades de análise, de julgamento, de avaliação, estão afetadas por causa do pecado. Então, o homem não pode por si mesmo conhecer a Deus. Romanos 1, 18 ao 25. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade de Deus em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta. Porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem indesculpáveis. Então, quando o homem olha para a criação, quando o homem observa a criação, ele vê que Deus existe. No entanto, essa revelação é incapaz de mostrar a salvação. Quando o homem olha para a criação, ele vê que existe um Criador, um Deus todo-poderoso, um Deus que ele não pode ver, mas que se revela na criação. No entanto, somente através das Escrituras é que nós podemos de fato conhecer a Deus. Então, todo conhecimento terreno, animal, e aqui ele vai usar a expressão diabólica ou demoníaca, que tem a ver com a própria sedução de Satanás na queda, leva o homem àquele conceito de que deve ser igual a Deus, ou ser como Deus. Então o homem, no uso do conhecimento,
sem a revelação do alto, ele se afasta do seu Criador. Agora, no contraste das origens, nós temos, irmãos, a sabedoria do alto. Veja, em contraste com a sabedoria terrena, Tiago vai dizer que tem uma sabedoria do alto, uma sabedoria que vem de Deus. E ele já havia dito isso em Tiago 1,17, que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Tiago já estava dizendo a respeito disso, olha, tudo que vocês precisam vem do alto. Olhem para cima, olhem para o seu Criador. Quando o cristão olha para o alto, ele encontra tudo o que ele precisa. Vejam, a sua cidadania está no céu. Filipenses 3,13. O seu Pai está no céu. Mateus 6,9. Seu tesouro está no céu. Mateus 6,19. O seu nascimento está no céu. Ninguém nasce de novo se não nascer do alto, se não nascer de cima. João 3. O seu lar é o céu. João 14. E a sua esperança está no céu. Colossenses capítulo 3. Então a sabedoria vem de Deus. A sabedoria do alto é a revelação do nosso Deus a nós. E aí eu faço algumas perguntas a você, gostaria que você refletisse. Primeiro, aonde está o seu coração? O que você tem pensado? Em que você tem se apegado? Como você tem manifestado os seus desejos a respeito das coisas deste mundo? Se você responder essas perguntas, você saberá mais a respeito do seu cristianismo. Eu sei que todos nós temos desejos, anseios, nós planejamos a vida, nós temos muitas preocupações, trabalhamos todos os dias, temos contas para pagar, filhos para educar, um lar para orientar, um casamento para zelar, temos tantas atividades na nossa vida e você, com certeza, tem muitos desejos no seu coração, mas o fato é, aonde exatamente você tem estabelecido a sua confiança? Como você tem crescido em conhecimento? Ou com a sabedoria do mundo, apenas preparando-se com o conhecimento desse mundo e acaba se afastando de Deus, ou no conhecimento do próprio Deus com a sabedoria do alto? Às vezes a gente recorre, por exemplo, à filosofia, recorre a pensamentos de ateus, agnósticos. Não estou dizendo que você não pode ler, que você não pode adquirir o conhecimento, mas todo cuidado aqui é fundamental. Às vezes nós nos apegamos e nós prendemos o nosso coração a esses valores e conceitos mundanos. E sem nós percebermos, nós vamos nos afastando da verdade do Evangelho. Preocupados com a nossa vida, preocupados com o nosso conhecimento, preocupados com o nosso preparo. E talvez você esteja perguntando então aí no seu coração, como é que eu posso encontrar a sabedoria do alto? Como eu posso adquirir essa sabedoria? Primeiro, é necessário que Cristo Jesus seja o seu Salvador. Se o Senhor não for o seu Salvador, você não consegue adquirir a sabedoria do alto. Ninguém que não tenha Cristo como seu único e suficiente Salvador jamais receberá a sabedoria do alto. Segundo, você precisa conhecer a palavra de Deus. É necessário que você, no seu planejamento diário, tenha tempo para estudar as Escrituras. Não é possível que você passe todo o seu dia sem debruçar-se sobre as Escrituras. Você precisa ler a palavra de Deus. Terceiro, você tem que desenvolver o hábito de uma vida de oração. Oração não é dom. Oração requer que você amplie sua zona de conforto. Vai exigir que você assista menos série na Netflix, se você faz isso. Vai exigir que você passe menos tempo com o entretenimento. Vai exigir de você mais disposição, força de vontade. Hoje na escola bíblica nós falamos sobre o campo de batalha. Nós estamos numa guerra espiritual. E se nós não lutarmos, nós seremos derrotados no campo de batalha. E aqui tem-se a importância da oração. Um dos meios que Deus providenciou para a nossa comunhão, para a nossa intimidade, para nós conhecermos mais a Ele.
E quarto, você tem que desenvolver comunhão com o Espírito Santo, porque ele é o Espírito de sabedoria. Você tem que buscar a Deus e pedir para que Ele te dê entendimento, para que Ele dê para você discernimento espiritual. Senão você toma decisões de maneira equivocada. E nós sofremos por causa disso. Tomamos decisões erradas e sofremos as consequências, porque nós não buscamos a direção de Deus. Então esse é o contraste das origens. Uma está fundamentada na terra, na razão, no conhecimento humano. A outra na palavra de Deus, o conhecimento que vem do alto, em Deus, a sabedoria do alto. Agora, há um contraste também de operação. Uma sabedoria opera de uma forma, a outra de uma forma diferente. A sabedoria do alto opera de forma contrária à sabedoria humana, terrena e demoníaca. E há alguns elementos que indicam se a sua sabedoria, ou a sabedoria daquela igreja, era uma sabedoria humana. Vejam, primeiro, verso 14, havia inveja. Mas se tendes amarga inveja. Essa palavra aqui tem o sentido de ambição egoísta, de zelo, de domínio. É aquela pessoa que ela almejava tanto, ali no caso, o cargo de liderança, de ocupar uma posição de ensino. E eu sei, irmãos, que é muito difícil deixar o ego, muito fácil deixar o nosso ego tomar conta de nós. E a gente faz isso à guisa de zelo espiritual. A gente, de maneira muito comum, estamos preocupados em sermos zelosos e a gente acaba permitindo que o ego vá tomando espaço no nosso coração. E é óbvio que a gente tem que ser zeloso pelas coisas do Senhor. Mas nós não podemos alegar que eu sou zeloso pelas coisas de Deus, sem certificar-se das motivações do nosso coração. Nós podemos criar uma liturgia, ou uma postura de vida, uma aparente piedade, uma rigidez na forma até de se vestir, a título de espiritualidade, quando na verdade o que nós queremos e desejamos é que as pessoas nos admirem. Então há uma dura repreensão com relação a isso. Segundo, havia problema de contenda. Ainda no verso 14, sentimento faccioso em vosso coração, a ideia de partidarismo. Esse conceito aqui tem muito a ver com os gregos e a política que era realizada. O posicionamento. A igreja como instituição, quando toma partido, e aqui eu não estou falando da política do país, eu estou falando das relações políticas dentro da igreja, de partidarismos dentro da igreja. Eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu não sou de ninguém, eu sou de Cristo. De pessoas que agem e que criam conflitos dentro da comunidade. Pessoas que estão o tempo todo procurando apoio, procurando reconhecimento, querendo saber o que acham a respeito dela e que ficam perguntando, que fazem alguma coisa na expectativa de receber algum tipo de elogio, algum tipo de admiração. Filipenses capítulo 2, versículo 3, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Nós estamos vivendo agora o período eleitoral do nosso presbitério. E os pastores que se inscrevem para concorrer aos cargos da diretoria, eles terão o período da campanha. Então serão 10 dias em que cada pastor vai apresentar o seu projeto para o presbitério. Meus irmãos, se fosse só apresentar o projeto e falar aquilo que você pretende fazer, caso os pastores te deem um voto e coloquem você naquela função, tranquilo. Mas o problema é que na política, assim, a ideia de partidarismo, você acaba se envolvendo não só com os seus projetos, mas desconstruir o seu oponente. Aí é que entra o problema. Porque você pode entrar num movimento de desconstrução de imagem do outro pastor que também quer concorrer que está concorrendo àquele cargo. E você pode tentar mostrar para as pessoas que você é melhor, que você faz melhor. O seu projeto até pode ser melhor, mas o risco é que você acaba desconstruindo o outro e as pessoas olham para ele com desdém e falam, ixi, coitado, esse aí já era, esse aí perdeu. Isso aqui é um grande perigo, porque dentro da comunidade pode acontecer
que pessoas, no afã de receber admiração, respeito, por ocupar determinados cargos, comecem em detrimento à reputação de outros, desconstruindo outros. Mas eu sou melhor que fulano, eu ensino melhor, eu canto melhor, eu toco melhor, a minha família é melhor, a minha vida é melhor. Então nós temos que tomar bastante cuidado. Terceiro, ele fala sobre a vanglória. Olha aí, a sabedoria humana leva à vanglória, verso 14, não vos glorieis. Existe uma forma de nós relatarmos as bênçãos de Deus que aparentemente glorifica a Deus. Você pode ter aquele ar todo de devoção, mas no fundo a própria abordagem busca a glória pessoal. E a gente fica assim, nossa, Deus tem sido tão bondoso comigo. Verdade? Tem. Eu ocupei um cargo tão elevado na denominação. Nossa, Deus tem sido tão bondoso, eu tenho tanto conhecimento das Escrituras. Já imaginou? Deus tem sido tão bondoso, eu toco tão bem. Eu não conheço ninguém que em tão pouco tempo toca tanto quanto eu. Glória a Deus por isso. Pelo amor de Deus. Buscando aplausos, buscando elogios, buscando reconhecimento. E nós estamos numa geração que busca admiração. Qualquer coisinha a gente coloca no Facebook para receber a curtida. Nós queremos o tempo todo mostrar para as pessoas aquilo que nós estamos fazendo. Nós devemos tomar cuidado com a motivação. Quarto, o dolo. Olha ainda no verso 14. Nem mintais contra a verdade. A ambição egoísta que conduziu a pessoa ao partidarismo, que trouxe a rivalidade no contexto da igreja, que no desejo de ganhar a eleição por admiração dos demais da comunidade, essa pessoa que agora se vangloria por ser melhor do que os seus irmãos, agora vem o dolo. Geralmente essa pessoa se envolve em mentiras. Para desconstruir a reputação dos outros, ela começa a mentir sobre os outros. Essa sabedoria que faz dos outros o degrau para o seu próprio sucesso. E nas relações de influência na igreja, vai se expandindo, e vai falando, e vai comunicando aos irmãos aquilo que acha como se fosse um fato. E quando se dá conta, a igreja está toda envolvida em confusão, contenda e divisões. Vejam, mas há elementos que indicam a sabedoria que vem do alto. O primeiro está no verso 13. Agora você volta um versículo. Ele vai falar sobre a mansidão. Então, aqueles que recebem a sabedoria do alto, como é que eles devem viver? Que dentre vós, quem dentre vós é sábio e inteligente? Tem alguém aí que é sábio, que é inteligente? Me mostre pelos seus livros, me mostre pela sua oratória, me mostre pela sua capacidade de argumentação, me mostre pelos seus diplomas. Não, ele não está dizendo isso. Me mostre pelo seu bom trato, as suas obras em mansidão de sabedoria. A ideia é poder sob controle. Há uma frase que identificava Abraham Lincoln, aço revestido de veludo, ou aço aveludado. Uma pessoa firme nas suas convicções, mas que você consegue se comunicar com ela. Uma pessoa que você tem acesso, uma pessoa mansa, que tem grande capacidade, mas que não é vaidosa. Uma pessoa que não afasta os outros dela. Porque tem gente que afasta as pessoas, repele. Mas esse não, esse é uma pessoa mansa. Por isso ele é sábio e inteligente. O segundo aspecto, pureza. Olha que interessante, verso 17. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura. Essa expressão, primeiramente, revela a importância da santidade. E aqui eu lembro de novo da escola bíblica. Nós falamos sobre a importância da santificação.
O sábio, aquele que anda segundo a palavra de Deus, aquele que recebe a sabedoria de Deus, não é uma pessoa que vive em práticas pecaminosas, que vive num ciclo de vícios comportamentais. É uma pessoa que anda segundo a palavra de Deus. É uma pessoa primeiramente pura. É a ideia de casto, de livre de contaminação. Você sabe que é uma pessoa comprometida com Deus, que busca Deus. Tiago, ele vai frisar isso lá no capítulo 8 e usar a mesma expressão no capítulo 4, no versículo 8, quando ele diz assim: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Ele vai empregar novamente o termo dizendo: olha, a sabedoria conduz à pureza de vida, ao ponto que a sabedoria humana conduz a práticas pecaminosas. A disputas, a contendas, a facções, a vaidade, vanglória, ao egoísmo, mas a sabedoria de Deus nos torna humildes, mansos e puros. Isso é maravilhoso. Você estar próximo de alguém que tem a sabedoria de Deus, que estudou, que se dedicou, que conhece as Escrituras, mas que conhece o Deus das Escrituras. Que conhece o Deus que se revela nas Escrituras e que tem comunhão com o Deus que se revela nas Escrituras. Você já deve ter tido essa experiência. Você fica com essa pessoa algumas horas e você se delicia do conhecimento, da comunhão, dos poros da pele dessa pessoa exala o cheiro de Cristo. Você se sente mais crente quando está com gente assim? É muito bom. Eu já contei aqui a experiência de quantas vezes eu pude sentar ao lado de homens e mulheres que conhecem a Deus, que têm experiências com Deus, que amam a Deus, cujo objetivo é expandir o reino, edificar pessoas, compartilhar a palavra de Deus, e não há nada melhor do que isso. Você vai na casa de um irmão, de uma irmã, assim, você fica o dia inteiro, você não quer ir embora. Ou quando você tem comunhão com seus irmãos, veja os grupos de comunhão. O nosso objetivo no grupo de comunhão é que tivesse aí o período de 1 hora. Canta 2 louvores, compartilha uma palavra de 10 minutos e a gente tem a comunhão. Mas essa comunhão não acaba nunca. Nós estivemos sexta-feira na casa do Gilberto e eu sei que ele acorda 4h30 da manhã. Quando eram 11 horas ele estava assim... Eu falei: irmãos, nós precisamos ir embora. Porque é muito gostoso ficar na companhia dos irmãos. Quarta-feira termina o culto aqui de ensino, tem um momento de comunhão ali também com comes e bebes. O povo não vai embora. Quarta-feira é o dia de dormir depois da meia-noite. Porque nós gostamos de compartilhar vida, nós gostamos de falar das nossas dificuldades, mas também das nossas conquistas. Nós gostamos de ouvir sobre as experiências que os irmãos têm, como Deus tem cuidado da igreja, como Deus tem cuidado das famílias, como Deus tem dado entendimento e maturidade a muitos irmãos. Quantas vezes nós nos emocionamos. Eu lembro de um grupo de comunhão que o Johnny compartilhou a experiência que ele teve no período em que ele ficou afastado da comunidade. E em lágrimas ele falou: irmãos, nunca façam isso. Se Deus não tivesse tido misericórdia e me puxado de novo para a comunhão. Quarta-feira quem veio viu a ministração do estudo do Adriano. Em lágrimas ele leu o Apocalipse. Que momento ímpar! Olha quanto tempo que eu não via um estudo, uma pregação em que o pregador chorando, lendo o Apocalipse ao ponto de não conseguir. Isso é sinal de que vem sabedoria do alto. É claro que ele preparou o estudo, é claro que ele debruçou-se, e às vezes a gente fica até preocupado como vai falar, a maneira como vai falar, os pontos que vai compartilhar, e tudo aquilo que a gente aprende no seminário e aprende com os estudos, mas não é necessariamente essa a questão, é vida com Deus. Não é só falar sobre algo, é ter algo sobre o que falar. Então é sobre a comunhão, é sobre a vida com Deus. Não é só o conhecimento, é amar a Deus de verdade. Sabe por que muita gente não evangeliza? Porque não tem comunhão com Deus.
Porque quando você se entrega a algo com todo o seu coração, a sua paixão é tão intensa que você fala sobre isso o tempo todo. Tem gente que se entrega tanto ao clube, ao time que ele torce, que se você ficar 5 minutos ele vai falar do time dele. Você pode estar falando sobre economia, aí ele vai lembrar que o Corinthians comprou um jogador que custa... Não é assim? Aí você fala do dólar e fala assim, nossa, quando o Corinthians financiou o estádio, porque ele tem que puxar o assunto, ou seja, o Palmeiras. Né? Nós temos um pastor no nosso presbitério, pastor Pablo de Valinhos, qualquer assunto ele puxa para o Palmeiras. Ou quando é um político. Você pode falar sobre qualquer assunto, ele vai arrumar um jeitinho de chegar naquele ponto para falar do político dele. Seja B ou seja L, isso é natural. Agora, por que a gente não faz isso nas conversas para falar do Evangelho? Nós deveríamos aproveitar as oportunidades para ir dirigindo, conduzindo a conversa de uma maneira que ela desemboque na necessidade do Evangelho, para que a gente pregue o Evangelho. E a gente não faz isso. A pessoa fala das dificuldades, fala que está sem dinheiro, fala que a família está destruída, que os filhos não obedecem, e você fica, realmente não está fácil. Nossa, mas os meus filhos estão dando problema. Ah, não, mas os meus também dão, filho, é tudo igual. Ah, mas a minha mulher, mas o meu marido, a empresa lá está ruim, está mandando gente embora, e eu não sei o que eu vou fazer. Realmente, as coisas estão subindo, eu não sei também o que você vai fazer. Mas não fala do Evangelho. Porque o coração não está mergulhado no Evangelho. Então, à medida em que nós nos envolvemos, à medida em que nós buscamos esse conhecimento, essa sabedoria do alto, nós também transmitimos. E as pessoas são assim. E quem tem essa sabedoria também tem muita paz no coração. Versículo 17. Depois, pacífica. A sabedoria do alto não é a sabedoria das discussões. Não é a sabedoria dos debates, dos grandes vencedores. Você pode estudar técnicas de debate e nem todo aquele que ganha um debate está com a razão. Pessoas podem estar equivocadas em suas crenças e elas podem ganhar o debate. Depende como ela trata o seu opositor, como ela conduz, depende das técnicas, depende de vários fatores, a capacidade de raciocínio rápido, a tranquilidade no coração. Às vezes eu converso com a Patrícia, ela brinca, ela fala assim, eu fico nervosa, eu não consigo ganhar um debate. Aí a Joana hoje falou assim, eu também, eu já fico nervosa, eu já quero discutir. Eu falei, calma. No debate você tem que ter crise de mansidão. Não vale a pena. Às vezes no grupo de família começa uma brigaiada e você entra lá e fala assim, gente, já chega, parou. Porque senão, tem irmão que fica anos sem conversar com o irmão, virou a cara porque discutiram sobre algum assunto. Pais e filhos que brigam, e irmãos na igreja. Irmãos, esses dias eu conversei com um irmão que foi da nossa igreja em Dayatuba, ele mudou para o Mato Grosso e nós fomos visitá-lo. E participamos de alguns cultos, na verdade um culto só, na igreja dele na época. E depois, isso foi em 2018, e quando nós voltamos, ele falou assim, pastor, o senhor acredita que vários irmãos saíram da igreja porque o pastor assumiu um posicionamento político e ele, toda a pregação, ele ficou falando de política, o povo foi ficando irritado. E o senhor acredita que saiu quase metade da igreja? E às vezes as pessoas não têm sabedoria para conduzir. Nós precisamos entender os princípios. A nossa intenção não é defender pessoas, é defender princípios. Então, mansidão. Quarto, indulgência. Vejam, essa pessoa, versículo 17, é moderada. Mas aqui não é uma moderação com concessão. É uma ternura, uma docilidade, mas sem fraqueza. É uma pessoa que sabe da verdade, que se posiciona a favor da verdade, e ela não cede simplesmente para manter a paz. Ela sabe conduzir as coisas sem perder a paz. Sabe como conversar. O indulgente ele não fica provocando brigas. É você se posicionar, e aqui eu estou falando no contexto da igreja, no que diz respeito ao Evangelho, há tantos assuntos a respeito das Escrituras que têm dividido
a nossa denominação e várias outras, irmãos, que tem horas assim que eu fico assustado. Assuntos que deveriam ser simples, que deveriam ser um ponto em comum para todos nós, mas que têm trazido divisão em algumas igrejas, em presbitérios, entre pastores. Pastor que não conversa com pastor porque fulano é calvinista, eu sou arminiano, não quero ter amizade com ele. Um pastor veio aqui, fez uma brincadeira, nós temos um mural dos reformadores, ele se ajoelhou na frente do mural e fez o sinal da cruz. Eu falei assim, está me provocando, hein? Está querendo arrumar briga. Você vem aqui e faz um negócio desse, ele deu risada. Mas tem muita gente que vira a cara, fica de mal. Eu lembro que em uma das reuniões, pastor Antônio, da segunda igreja de Indaiatuba, ele é bem pentecostal. E aí terminou a nossa reunião da diretoria, nós oramos, ele falou assim, irmãos, eu queria uma oportunidade de dar uma palavra, colocou a mão no meu ombro e falou assim, irmãos, eu quero dizer assim, é o seguinte, olha, eu ouvia falar do pastor Luiz, que ele fala mais de Calvino do que de Jesus Cristo. Eu pensei, misericórdia, né? Quem que foi o camarada que falou isso? E ele falou assim, mas irmãos, não é bem isso não. Ele é um homem de Deus, é uma bênção. E eu não vou ficar falando, senão estou jogando confete, né? Mas, às vezes as pessoas viram a cara para você, por causa do seu posicionamento. Não há necessidade disso. O que a gente precisa é ter tranquilidade, amabilidade, olha o quinto ponto, flexibilidade. A sabedoria do alto, ela é tratável, é a persuasão complacente, é ser uma pessoa fácil de conviver e de trabalhar. Sabe aquela pessoa que você diz assim, nossa, como é bom conviver com esse irmão. Ontem eu estava olhando lá, depois que a gente terminou a conferência, e eu vi a Sandra organizando as coisas, o Ricardo, o William. E eu fiquei pensando, a Joana trabalhando, e eu falei para a Patrícia, olha a equipe da IPRC, o Tino organizou a parte do ônibus, o Johnny ficou com a chave, abriu o portão da casa pastoral, lá foi o estacionamento dos carros. Se não houver pessoas assim, tratáveis, você já imaginou que dificuldade? Eu falei sobre o dia que nós fizemos a noite do pastel, e a irmã Gláucia, lá, a esposa do pastor Adriano, ficou encantada quando viu o Douglas e o Valdir varrendo, passando pano. Falou, pastor, eu nunca vi na igreja os homens, terminou o culto, eles estão limpando, passando pano. Eu já vi irmãs fazendo isso. Eu falei, não, aqui os homens é que fazem. E vem no sábado de manhã para você ver a rapidez e a habilidade do Regis em lavar os banheiros. A equipe trabalhando, gente que tem paixão, gente que é dedicado, gente que é tratável. Sexto, misericórdia, versículo 17, cheia de misericórdia. Essa pessoa é controlada pela misericórdia. A gente fala muito sobre a graça de Deus. A graça de Deus é por nós termos recebido algo que não merecíamos. Mas a misericórdia é o fato de que Deus não nos dá o que merecemos. E às vezes a gente tem que fazer isso, aliás, sempre. Porque perdoar envolve misericórdia. A vingança é o contrário disso. Diz que a vingança é um prato que se come frio, né? Tem gente que gosta de se vingar quando é prejudicado por alguém, faz questão de dar o troco. Tinha um pastor que falava assim, gosta de atirar de perto, que é para ver os miolos voando. Tem gente que é terrível. Não, falou isso, fez isso, deixa que o meu momento vai chegar. Mas não, nós temos que exercer a misericórdia. E bons frutos, ainda no versículo 17. E de bons frutos, o fiel a Deus, aquele que tem sabedoria do alto, ele tem uma vida produtiva. A sabedoria do mundo, embora ela gere admiração e respeito das pessoas, ela é improdutiva para o reino. Você pode encontrar uma pessoa que subiu na vida financeira, que está lá na estratificação social, é a pessoa que está no topo da pirâmide. Você fala, nossa, esse aí é classe média alta, ou é rico, vive num luxo, vive num condomínio, né, tem tudo. Mas isso não significa que essa pessoa tenha sabedoria do alto. E não significa que ela produz para o reino. Antes, esse tipo de sabedoria pode gerar maus frutos. Às vezes você conversa com uma pessoa assim, você percebe que a família é fragmentada,
que o casamento é infeliz, que prejudicou muitos ao longo da sua caminhada, da sua ascensão social. Tem muita gente derrubando outros pelo caminho para fazer a sua escada do sucesso, e nós não podemos agir dessa maneira. Oitavo, olha só, a imparcialidade é fundamental para os que têm sabedoria do alto, ainda no verso 17. Sem parcialidade. É uma pessoa, a ideia é da decisão em oposição ao nada duvidando. Lembra que ele falou, a pessoa que duvida em seu coração é como a onda do mar que é levada de um lado para o outro pelo vento? Aqui não, aqui a pessoa tem posicionamento. Ela não fica relativizando as coisas. Ela não fica mudando de opinião. É uma pessoa que tem posição e sabe que ela pode sofrer severas consequências por causa disso. A sabedoria do mundo não. Ela é relativa. As pessoas mudam de conceito, mudam de percepção. Eu imaginava assim, agora eu penso diferente. O meu foco agora é outro, eu estou olhando as coisas por um outro ângulo, as estruturas da minha mente agora mudaram. Não, aqueles que conhecem a Deus, que conhecem as Escrituras, que recebem a sabedoria do alto, eles vivem sem parcialidade. E a sinceridade, ainda no verso 17, e sem hipocrisia. Não é falso, não é fingido. A ideia do hipócrita é a ideia do ator, é aquela pessoa que é uma personagem. Não é de verdade. Nós recebemos a sabedoria do alto, nós devemos ser verdadeiros. Terceiro e último, o contraste de resultados. Vejam, se nós aprendemos que a origem é o que vai determinar a forma como nós procedemos, então se a sabedoria vem do alto, nós produzimos frutos que glorificam a Deus, ou a sabedoria do mundo, a sabedoria de baixo, produz uma vida distante, afastada de Deus, agora nós vamos ver o contraste desses resultados que foram gerados pela origem da sabedoria. Aquele que tem a sabedoria de Deus produz um resultado, aquele que tem a sabedoria do mundo produz outro resultado. A sabedoria do mundo ela causa problemas, versículo 16, porque onde há inveja e espírito faccioso, onde há divisão, briga, discussões, olha só, aí há perturbação e toda obra perversa. Então, inveja, contenda, confusão, obras malignas, pelo que parece, haviam sérios problemas naquela igreja. Então essas pessoas estavam gerando confusões, esses que queriam ser mestres e que estavam buscando esse tipo de título, esse tipo de destaque, essas obras produzidas por eles com a sabedoria humana, estava produzindo facção na igreja, dividindo o povo. Então o camarada tem conhecimento, tem habilidade para falar, prega muito bem, ensina muito bem, canta muito bem, lidera muito bem, mas ele não faz isso para a glória de Deus, ele faz isso buscando admiração. É uma pessoa que certamente causará problemas na igreja. Porque ele vai sempre se ver em disputa com o outro, ele não vai aceitar que alguém faça algo melhor do que o que ele faz. Então ele prega bem, mas de repente Deus traz na comunidade alguém com uma grande habilidade na pregação. E ele diz assim, eu preciso derrubar essa pessoa. Ou ele lidera muito bem. E ele conduz, por exemplo, o ministério de louvor. E ele orienta e instrui os músicos, ele entende de música, de canto. Quando de repente um novo membro é introduzido no ministério e ele descobre que esse membro canta muito. E que tem muito conhecimento de música, e ele então fica agora meio com receios. Por quê? Porque a admiração da posição que ele ocupa agora está ameaçada, porque existe alguém que pode ter um certo destaque. E aí, como vai ser a atitude dessa pessoa? Se ele tem a sabedoria do alto, ele fica feliz com esse irmão ou essa irmã. E ele agradece a Deus por ter trazido para a comunidade alguém com tantos dons e talentos, que pode ajudar no ensino, que pode ajudar na música, que pode ajudar na liderança.
E eu sou particularmente muito agradecido a Deus por cada um dos irmãos que atuam em diversas áreas da nossa igreja, que têm habilidades impressionantes das quais eu não tenho capacidade, e eu sei disso. E eu sei disso. E o meu objetivo não é disputar com os irmãos para que os irmãos pensem, não, ele é o pastor, ele tem que ser melhor do que eu. Não existe isso. É natural que alguém possa pregar melhor, ensinar melhor, cantar melhor, tocar um instrumento, liderar, instruir os ministérios, ter uma visão de empreendedorismo, de organização, de administração, e essa pessoa precisa de espaço e oportunidade, se ela fizer isso para a glória de Deus. Agora, quando a pessoa começa assim, fulano ali não é tão bom nisso, eu acho que ele não deveria ocupar essa função. E aí o outro escuta e diz, você acha? Na igreja de onde eu vim, nossa, era muito melhor. Lá nós fazíamos assim, assim. E aí começa a dividir o grupo. Você já imaginou? Você já imaginou o William ministrando, liderando o ministério de louvor? E de repente o pessoal do vocal se reúne e a Patrícia começa a falar assim, eu acho que eu deveria liderar o pessoal. Eu vou pegar a Patrícia aqui como bode expiatório. E ela começa a conversar com a Larissa, a falar com a Leila, a falar com o Valdir. E eu falo assim, olha, eu tenho mais conhecimento, eu acho que se eu liderasse, eu instruiria melhor vocês. A gente está fazendo isso, eu não concordo com isso. E aí começa, e aí quando o William reúne o pessoal, a Patrícia fala assim, nossa, que bênção, William. Mas ela não falou isso na outra reunião. Ou na junta diaconal, ou no conselho da igreja. Ou tem irmãos que podem fazer isso. Eu já presenciei irmãos dizendo assim, pastor, o senhor é uma bênção na minha vida. Depois, no final do culto, alguém chegar para mim e falar assim, pastor, o irmão está falando mal do senhor ali. A mesma pessoa que me elogiou no começo do culto, falou mal de mim no final do culto. E às vezes, se você fala mal, você pensa que o irmão não te entrega, ele te entrega, viu? E eu sei quando eu falo alguma besteira também, isso segue adiante. Eu vivi uma experiência assim, eu tenho vergonha disso. Eu lembro uma vez que um irmão chegou para mim e falou assim, pastor, a minha esposa pensou na possibilidade de ir para uma denominação X, e eu peguei e falei para um irmão, esse irmão depois esteve na casa dessa família e falou assim, você está pensando em ir para a igreja lá? Eu falei, mas como que o senhor sabe disso? Aí o irmão falou assim, eu só falei para o pastor. Aí eu tive que procurar, a irmã falou, me perdoa, fui eu que falei, eu não sei onde eu estava com a cabeça para eu falar isso. Quem que nunca tropeçou em palavra? Agora, o que você não pode é ser orgulhoso. Não, eu não. Assuma que você erra, que você falha, que você peca e que nós estamos aprendendo. Admita que pessoas podem pregar melhor que você, podem ensinar melhor do que você, podem tocar e cantar, podem fazer coisas que você não faz. Mas Deus uniu o seu povo para que um ajude ao outro, para que juntos busquemos a sua glória e fazendo a sua vontade. Então, Tiago está instruindo aquela igreja. A sabedoria do mundo causa problemas. Versículo 16, porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria de Deus produz bênção. Versículo 18, para concluir. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. A vida cristã consiste nessas duas coisas, em semear e ceifar. Você precisa lançar a semente. Tudo na vida é assim, você precisa plantar. Se você quer colher alguma coisa, você tem que plantar. E se você quer colher bons frutos, você precisa plantar boas sementes. Você precisa fazer aquilo que instrui a palavra de Deus. Vida, paz, bondade, longanimidade, benignidade, compaixão, amor. Você precisa exercer o fruto do Espírito em sua vida. E à medida em que você vai semeando, em que você vai plantando, você vai colher também. Há pessoas que têm ótimos relacionamentos na comunidade. Existem outros que têm dificuldade de se relacionar. Por quê? Porque não sabem plantar,
nos seus relacionamentos. Faça isso. Exercite o fruto da justiça, semeie a paz entre os seus irmãos. Tenha a sabedoria do alto e com certeza você vai colher as bênçãos de Deus. Amém? Vamos orar?